Boa tarde com Jesus. Nós estamos iniciando hoje o primeiro livro das Crônicas e nós vamos iniciar com o capítulo 1, genealogia desde Adão até Noé. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate, Togarma, e os filhos de Java, Elisa, Tarsis, Quintim e Dondanim. E os filhos de Cão, Cusi, Misraim, Pute e Canaã. E os filhos de Cusi eram Seba, Avilá, Sabitá, Ramã, Sabiteca. Os filhos de Ramã, Seba e Dedã. E Cusi gerou a Nirode, que começou a ser poderoso na terra. E Misaim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Naphtuim, e a Patruzim, e a Casluim, dos quais procederam os filisteus, e a Cafitorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Éter, e aos Jebuseus, e aos Amoreus, e aos Gigazeus, e aos Eveus, e aos Arqueus, e aos Sineus, e aos Arvadeus, e aos Emareus, e aos Amateus. E foram os filhos de Sem, Elão, Azum, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Ur, Jeter e Meseque. E Arfaxade gerou a Sela, e Sela gerou a Eber, e a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleque, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão era Joquitã. E Joquitã gerou a Almoda, e Selefe, a Azamave, e a Gera, e a Adorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Obal, e a Abimael, a Seba, e a Ofir, e a Vilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. Sem, Arfaxade, Sela, Eber, Peleque, Reu, Serug, Naor, Tera, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e depois Quedam, Adibeel e Mibizão, Misma, Duma, Massá, Haddad, Tema, Getu, Nafis, Quedema. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quentura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zirã, a Joquissã, a Medã, a Midian, a Gisbaque e a Suã. E os filhos de Joquissã foram Seba e Dedã. E os filhos de Midian, Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda, todos estes foram filhos de Quentura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz, Tema, Omar, Zefim, Gaetã, Kenaz, Tiná e Amaleque.
E os filhos de Reuel, Naate, Sera, Samã, Mizam. E os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezé e Dissã. E os filhos de Lotã, Orim, Omar, e a irmã de Lotã foi Tina. Os filhos de Sobal era Alvã, Manaate, Ebal, Sefi e Onar. E os filhos de Zibeão era Aiá e Anã. E os filhos de Anã foi Disson, e os filhos de Disson foram Arão, Esba, Itra e Querã. E os filhos de Ezer era Bilã, Zaavã, Jaacã, e os filhos de Dissã eram Uz e Arã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beor, que era o nome da sua cidade, de Naba. E morreu Bela, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zera, de Bozar. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Haddad, filho de Bendade. Este feriu os medianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. E morreu Haddad e reinou em seu lugar Sanlá, de Masreca. E morreu Sanlá e reinou em seu lugar Saul, de Reobote, junto ao rio. E morreu Saul e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Aquibó. E morreu Baal-Arã. Haddad reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade Paim. E o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mezaabe. E morrendo Haddad foram príncipes em Edom, o príncipe Tina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elã, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temar, o príncipe Mibizã, o príncipe Megidiel, o príncipe Irã. Estes foram os príncipes de Edom. Capítulo 12. Os 12 filhos de Jacó. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, Dan, José e Benjamim e Naphtali, Gade e Azer. Descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram e Ornã e Sela. Estes três lhe nasceram da filha de Suã, a Cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz Perez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Perez foram Esrom e Amum. E os filhos de Zera, Sinzrim e Etan e Emar e Calcol e Dará, 5 ao todo. E os filhos de Carmim foram Acã, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etan foi Azarias. E os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jarameel e Rão e Quelubai. E Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naazon, príncipe dos filhos de Judá. E Naazon gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Aminadab, o segundo, e Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, Davi, o sétimo, e foram suas irmãs Zeruia e
Abigail. E foram os filhos de Zeruia, Abigail e Joabe, e Azael, 3. E Abigail deu à luz a Amansa. O pai de Amansa foi Jeter, o ismaelita. E Calebe, filho de Hebron, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. E os filhos destas foram estes: Gesem, Zobabe e Ardon. E morreu Azuba, e Calebe tomou para si a Efrate, da qual lhe nasceu Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezaleel. Então Ezon coabitou com a filha de Marquim, pai de Gileade. E sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesus e Arã tomaram deles as aldeias de Jaim e Quenate e seus lugares, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquim, pai de Gileade. E depois da morte de Ezon, em Calebe de Efrata, Abia, mulher de Ezon, deu à luz a Azum, pai de Tecoa, e os filhos de Jerameel, primogênito de Ezon, foram Rão, o primogênito, Buna, Oren, Ozen e Aías. Teve também Jerameel ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Ornã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Perameel, Maaz, Jamim e Equer. E foram os filhos de Ona, Samai e Jadã. E os filhos de Samai, Nadab e Abizu. E o nome da mulher de Abizu era Abiail, que lhe deu à luz Abã e Molide. E foram os filhos de Nadab, Selebe e Apaim. E Selebe morreu sem filhos. E o nome de Apaim foi Izi. E o filho de Izi, Sezã. E o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeté e Jonatas. E Jeté morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zazá. Estes foram os filhos de Jerameel. E Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jarã. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jarã seu servo, e lhe deu à luz a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Elflá, e Elflá gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias, e Azarias gerou a Elés, e Elés gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum, e Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. E foram os filhos de Calebe, irmão de Jerameel, Mesa, seu primogênito. Este foi o pai de Sife. E os filhos de Maresa, pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requem e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Joqueão. E Requem gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom. E Maom foi pai de Betizum. E Efa, a concubina de Calebe, deu à luz a Arã, a Mosa e a Gazem. E Arã gerou a Gazem. E foram filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gezã, Pelete, Efa e Saaf. De Maaca, concubina de Calebe, gerou a Sebe e a Tirana. E a mulher de Saaf, pai de Madimana, deu à luz a Seba, pai de Maquibena, e pai de Gibeá, e foi a filha de Calebe, Aquizã.
Estes foram os filhos de Calebe, filho de o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriate Jearim, e Salma, pai de Belamitas, Aref, pai de Ben-Gader. E foram os filhos de Sobral, pai de Kiriate Jearim, Aroé, e metade dos Menuítas. E as famílias de Kiriate Jearim foram os Gitreus, e os Puteus, e os Sumateus, e os Misraeus. Deste saíram os Zorateus e os Estauleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atarote, Bet-Joabe, e metade dos Manaatitas e os Zoritas, e as famílias dos escribas que habitavam em Jabel foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Capítulo 3. Descendentes de Davi. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom, o primogênito Amon, e de Ainoá, a Giselita, o segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita, o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesum, o quarto Adonias, filho de Agite, o quinto Fatias de Abigail, o sexto Itreão de Elga, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém, Simeia e Sobabe, e Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Betsua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Iba, Elissama, Elifelete, Nogar, Nefergue, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, 9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. E o filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Jeosafá, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acaz, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. E os filhos de Josias foram o primogênito Joana, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. E os filhos de Jeoaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho, e os filhos de Jeconias, Assis, e o seu filho Sealtiel. E os filhos destes foram Malquirão, Pedaías, Senazã, Jecamias, Osama e Nebadias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão, Ananias e Selomite, sua irmã. E Azuba, Oel, Berequias, Azadias, Ezede, 5. E os filhos de Ananias, Peletias e Jesaías, os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías. E os filhos de Semaías, Atuns e Igeal, e Baria, e Nearias, e Safate, 6. E os filhos de Nearias, Elionai,
e Ezequias, e Azicão, 3, e os filhos de Elioenai, Ordavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joana, Delaías e Anani, 7. Senhor Deus, mais uma vez estamos lendo essa genealogia, ó Pai. O Senhor cuidou até disso, ó Pai. O Senhor mostrou os filhos, o Senhor mostrou cada genealogia, da onde que veio cada nação. O Senhor se preocupou com tudo, ó Pai. E nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor cuida das menores coisas, das coisas que nós pensamos que não têm importâncias, mas essas o Senhor tem os olhos sobre elas, ó Pai. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor nos abençoe com esta leitura, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, guia os nossos passos e guarda-nos dos males desta tarde. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.